Lagarto faz aniversário neste dia 20 de abril. E para contar um pouco da história da cidade, que vai muito além dos seus 135 anos, entrevistamos alguns historiadores e pesquisadores do município. Cláudio Franklin Monteiro, historiador e professor do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe, UFES. Floriano Fonseca, historiador, pesquisador e filho do já falecido Adalberto Fonseca, um dos maiores memorialistas de Lagarto. E o professor e historiador José Wesley. Segundo Cláudio Franklin, a história da cidade pode ser entendida através de 4 momentos. O momento das origens se remete exatamente àquele período em que os colonizadores portugueses chegam ao Brasil e, nesse sentido, também conquistam Sergipe em 1590. 7 anos depois, um dos membros da turma que conquistou Sergipe, Cristóvão de Barros, liderado por Cristóvão de Barros, Antônio Gonçalves Santo Tomé, recebe de Cristóvão de Barros seu espólio de guerra, digamos assim, uma vez que houve uma guerra contra os indígenas sergipanos, quase uma dizimação. Em 1597, esse sujeito, esse militar, Antônio Gonçalves Santo Tomé, recebe o seu quinhão nesta guerra. E esse quinhão representa exatamente o que hoje nós chamamos lagarto. Daqui a pouco voltamos para o segundo momento. Agora vamos entender o significado da bandeira lagartense. A bandeira ela é, em sua maioria, vermelha, que é a cor do hábito de Santo Antônio. Ela tem uma faixa preta, que meu pai considerou ali o luto da bexiga do Santo Antônio, que foi aquela grande epidemia que vai trazer a população para Lagarto, para a sede. O branco de trás é o espírito de paz que sempre tem. E no centro está o brasão do lagarto, que normalmente ele está sendo desenhado de forma errada, inclusive nos documentos oficiais, né? A bandeira ela tem em cima uma coroa de 5 torres, que significa que a cidade, o município, ele foi iniciado a partir de um capitão-mor das capitanias, então é o símbolo do brasão em cima. Nós temos ali os 2 ramos de fumo, né, que a cultura tradicional da época, 2 laranjas, né, período também lagarto, a citricultura muito forte, um berrante, 2 berrantes parece, também da pecuária lagarto muito forte, né, e um lagarto de prata salpicado, né. Hoje em dia esse lagarto às vezes fica parecendo até um cachorro, né, ele não tem, o fundo é cinza também do brasão. Então a composição da bandeira foi feita em função da história. E tem o tal, né, que é o símbolo também de Santo Antônio, que é muito forte dentro da composição do brasão. E embaixo, 20 de abril de 1880, a data em que Lagarto se torna cidade, se emancipa, como quero dizer, né? Então a bandeira foi composta. Então no concurso, meu pai foi vencedor, porque era a bandeira, e aí ele oferece também o hino de Lagarto, que é de autoria dele, né? Agora, não perdendo o fio da meada, continuamos com o segundo momento da história lagartense. O momento de conquista, pois Antônio Gonçalves Santo Tomé precisava vir ao seu quinhão e tomar posse dele. Isso se dá em 1604, provavelmente no dia 13 de junho de 1604, onde é fundado o primeiro lugar, a primeira povoação, o nosso marco fundador, que é o povoado Santo Antônio. É notável que o município de Lagarto tem renome internacional quando o assunto é literatura. Foi aqui que nasceu Silvio Romero, Laudelino Freire e tantos outros escritores. Então, eu acho que quando a gente fala, né, de identidade lagartense, a gente lembra logo dos escritos de Silvio Romero, do rodopiar dos parafusos e das pisadas do Zé Padeiro. Mas, ao lembrar do Lagarto, obviamente a gente também se reporta para as memórias, né? As memórias do povo, as memórias do lagartense, o que os lagartenses viveram nessa trajetória, né, da nossa história, seja no sentido cultural, seja no sentido artístico, dos fatos políticos, econômicos. Mas as tragédias e epidemias também fazem parte da história da cidade. Lagarto foi um município construído em cima de epidemias. Nós tivemos a primeira grande, que é a da varíola, que é conhecida, de 1645, em que grande parte da população de Santo Antônio vem aqui para a sede do município, onde seria a Praça da Piedade. Hoje, eu já na minha pesquisa entendo que
Lagarto já existia uma povoação aqui, já havia iniciado a população, e essa população vem para cá pelas condições, porque nós já teríamos a Bica, nós tínhamos ali já a Urubutinga, algumas áreas que já estavam sendo povoadas, a Horta. Então, eu creio que eles vieram para cá, mas não vieram para um lugar zero, onde nada existia, mas que já existia alguma povoação. Fato mais recente, mas não menos chocante, aconteceu há algumas décadas. E hoje um dos sobreviventes ainda mora na cidade para comprovar a história. Na antiga rua do Pernambuquinho, atual Dom Pedro II, o calçadão. E aí lá tinha um comércio, que era uma padaria e ao mesmo tempo uma casa onde se vendia fogos. O filho, né, do proprietário, que morava em Aracaju, né, ele estava brincando com fósforo. Aquela brincadeira, né, de colocar os palitos de fósforo e jogar no ar, né, para incendiar. E nenhuma dessas vai que um desses fósforos cai, né, num tacho de pólvoras. E aí acontece uma explosão em que todos ali envolvidos acabam falecendo. Menos uma pessoa que é muito conhecido em nossa cidade, né, o participante, um dos integrantes, até mesmo um dos sócios da banda Los Guaranis, o Rivaldo Fonseca, que é chamado de Queimadinho. Queimadinho justamente por esse episódio. Muitas vezes a gente não liga, né, o nome ou o apelido ao fato. Mas Queimadinho porque ele participou desse incidente trágico em que morreram 5 ou 6 pessoas. Ele foi o único sobrevivente. Né, a irmã da poetisa e professora Noemi Dias, infelizmente, chegou a falecer, né, e todos envolvidos. Então esse fato me marcou pessoalmente quando eu vi e quando eu ouvi, e vale a pena, acredito, registrar como uma memória social, infelizmente uma memória trágica. De acordo com Claudio Franklin Monteiro, o terceiro momento pode ser definido como o das fundações. Por que fundações assim no plural? A fundação religiosa, a presença do Estado português implicava também a presença da Igreja Católica. O governo português era eminentemente católico e precisava fazer-se presente aqui, uma vez que havia reforma protestante e a Igreja Católica estava combatendo o protestantismo, avançando a sua ideologia pelas colônias. Então, esse primeiro momento de fundação, que é a fundação religiosa, se dá exatamente com a criação da paróquia essa que vai chamar Nossa Senhora da Piedade do Lagarto. Essa expressão do Lagarto é uma referência ao seu fundador, do ponto de vista político, militar, geopolítico, que é o Antônio Gonçalves de Santana, vulgo Lagarto, né, ou da família Lagarto. Essa fundação da paróquia Nossa Senhora da Piedade se dá no dia 11 de dezembro de 1679. Mais para frente, no dia 20 de outubro de 1697, é fundada a vila, uma porção geograficamente estabelecida, politicamente estabelecida do território de Sergipe del Rei, Vila de Nossa Senhora da Piedade do Lagarto. E, finalmente, no quarto momento, ele explica o porquê de estarmos comemorando o aniversário da cidade e não sua emancipação. 20 de abril de 1880. A partir desta data, Lagarto é elevada à categoria de cidade, deixa de ser vila e passa a ser cidade. Durante anos, de forma equivocada, errônea, esse momento de elevação de vila para cidade ficou conhecido como emancipação política, termo incorreto, não apropriado, uma vez que Lagarto não fica independente, não se separa de nenhum território no dia 20 de abril de 1880, apenas é elevada à condição de cidade. Portanto, no próximo dia 20 de abril, estamos comemorando, e eu os convido para isto, o aniversário da cidade de Lagarto.